Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje eu vou ensinar como instalar ZeroTier, uma outra opção de VPN na qual você pode configurar essa VPN sem ter a necessidade de configurar absolutamente nada do seu roteador. Mas Alan, num dos vídeos anteriores você ensinou como instalar Tailscale, por que você quer ensinar como instalar ZeroTier? Simples, para você ter mais que uma opção. Como eu sempre mostro nos vídeos, é bom ter mais que uma opção, desse jeito você não fica só focado em uma só opção, ou em uma só escolha, você não é refém disso. Você tem várias opções para fazer a mesma aplicação. Mesmo assim, esse ZeroTier tem a opção de você usar sem necessitar fazer nenhuma configuração. E pelo que eu escuto, muitas pessoas têm problema de fazer a configuração do roteador. Você evita tendo esse tipo de problema, na qual o teu provedor de internet bloqueia, ou até o teu roteador, o modelo do roteador bloqueia. Então, tá aí outras opções. Mas antes de mais nada, já deixe seu like. Caso contrário, você vai esquecer e já é tarde demais. Além do mais, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e vamos lá que eu vou ensinar como fazer isso. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entrar no site do ZeroTier para dar uma olhada no que esse aplicativo pode nos oferecer e se realmente vale a pena instalá-lo ou não. Então aqui no site do ZeroTier, ele já fala Secure Connection Any Device Anywhere. Mesma coisa que estamos Tailscale. Build Your Network, construa sua network, ok, interessante. Se a gente descer mais um pouco, Connected Device, 3 milhões ou mais, então já tem bastante usuários conectados. Kit Start, 7 mil, Monthly Active User, 7.500 e assim por diante, interessante, tem bastante usuários. It's Just Work, mesma coisa que o Tailscale. Então se você olhar, ele consegue ver todos os usuários aqui, conectar tudo pelo ZeroTier. Então nós vamos ver se realmente é bom ou não, né? Ele fala que uma das vantagens é a questão de speed, velocidade, questão de flexibilidade e segurança. Interessante. Além do mais, ele fala que tem encriptação 256 bits. Então vai ser a encriptação normal que vai ter. Nós vamos vendo. No nosso caso, nós vamos entrar como individual users. Nós vamos descendo e mais nada que nós precisamos se preocupar. Aqui no ZeroTier ele fala que tem a opção de rodar Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBS e NAS. Ok. Agora nós vamos vir na parte de Linux, porque nós vamos instalar no OpenMediaVault. Abrindo a parte de download, ele vem de volta falando as opções e ele fala, primeiro você tem que criar um usuário. Nesse usuário vai ter uma conta de ID, na qual é composta com 16 dígitos. Depois você vai baixar para o usuário e você vai utilizar esse IP address. E daí você vai checar no box que você quer utilizar isso. E daí possivelmente vai estar funcionando. Nós vamos testar daqui a pouco para ver se funciona mesmo. E agora nós vamos descer. Ele fala que tem opção de instalação no Windows. Tem opção de instalação no Mac, Apple, Android e Linux. Não tem muitas opções de instalação. Só simplesmente 2 linhas que você pode instalar. Na primeira linha ele fala que você vai ter que configurar o teu site ou o certificado SSL. E do segundo ele fala que está tudo pronto e é um pouco mais seguro. Então nós vamos instalar essa segunda opção. Depois ele fala que nós temos que gerenciar os uploads aqui no ZeroTier. Então nós vamos instalar ele. Como que nós vvamos instalar? Nós vamos abrir o PuTTY. Aqui no PuTTY nós estamos utilizando o meu OpenMediaVault 6. E esse OpenMediaVault 6 foi recém-instalado e não tem nenhum aplicativo. Então de começo nós vamos ter que instalar o CUR. Caso contrário ele não vai funcionar. Eu vou instalar primeiro o CUR, ele vai dar um erro e daí eu vou mostrar por que a necessidade de fazer a atualização desses aplicativos. Para instalar o CUR, nós vamos rodar o seguinte comando: sudo apt install CUR. E nós vamos tentar, ele pergunta se você quer reinstalar, vou falar que sim. E erro. Tá vendo essa informação? Fatal fetch, device didn't find. Porque essa instalação foi feita alguns meses atrás e eu não fiz o update da minha lista. Então por isso que ele fala. Sugiro você rodar apt get update. Então nós vamos rodar esse primeiro comando agora e depois nós vamos tentar instalar o CUR de volta. Vem aqui, apt install. Vai demorar alguns segundinhos para ele fazer a atualização, como sempre. E fez. Agora eu vou limpar essa tela e vou tentar rodar de volta para a instalação do CUR. Você tem certeza? Sim. E pronto, funcionou. Entenderam por que a necessidade de você atualizar a tua biblioteca toda vez que você for instalar alguma coisa? Porque caso contrário, ele vai procurar o caminho errado e não vai instalar. Ou ele pode instalar o programa errado. E isso ninguém quer. Então, tendo instalado o CUR, nós vamos limpar de volta a tela. E agora nós vamos instalar o nosso ZeroTier. Para instalar o ZeroTier, nós vamos instalar esse segundo código na qual ele fala que é mais seguro. Nós vamos testar se vai funcionar ou não.
Vamos vir aqui, vamos rodar esse comando. E ele vai demorar alguns segundinhos até ele terminar de fazer a instalação. Vamos testar. Então, ele fala que o nosso Zero Tier foi instalado com sucesso e ele fala que o meu Zero Tier Address é esse aqui. Então, nós vamos agora adicionar esse address para o nosso Zero Tier. Vamos abrir o Zero Tier de volta, vamos vir na parte do login. Nós vamos entrar como Google e pronto, estou logado no meu site. Agora, o que ele fala? Você tem que criar um network. Vamos criar ele. Create a network. Ele já falou aqui, ó, Modest Mechanic. Você pode definir qualquer nome que você quiser, não precisa deixar esse. Então, nós vamos modificar agora. E nós vamos modificar para Cyberlab. E aqui você pode criar uma descrição. Eu não vou criar. Aqui você tem a opção de você falar private ou public. Então, o público ele vai ter que relogar a cada 30 dias. E o private você simplesmente fica membro, mas você tem que aceitar como administrador. Aqui ele fala a opção de IPs que você vai ter. Então, esses são os IPs primários. Nós vamos descer mais um pouco. Você pode definir qualquer tipo de IP address que você quiser. Mas eu vou deixar como standard, não preciso fazer nada. Agora ele fala na questão IPv6, eu não preciso fazer nada, vamos descendo mais um pouco e nada mais para configurar, olha só que maravilha. Mas agora nós temos que logar com o nosso usuário, nós temos duas opções. A primeira opção é a gente adicionar o nosso usuário aqui, que nós temos o IP, ou nós fazer o joint dele. Vamos tentar fazer primeiro esse, né? E nós vamos copiar esse address que nós já tivemos e vou voltar na nossa página do Zero Tier. Aqui na página do Zero Tier nós vamos colar esse IP address e vamos colocar Submit. Após ter submetido meu IP address, se a gente descer na parte de usuário, ele já apareceu minhas informações aqui. Primeiro eu vou configurar ele como OMV6 e vou colocar a descrição como Cyberlab. Aqui nós vamos ver o que ele vai acontecer. Após isso, nós vamos atualizar a nossa página. E nós vamos descer e vamos verificar e ele apareceu online. Então quer dizer que está conectado. Então se eu quiser acessar o meu IP address, eu vou usar exatamente esse caminho. Caso você não queira conectar utilizando o IP address dessa máquina, nós podemos fazer um joint. Nós podemos entrar nessa conexão. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos voltar aqui nessa parte de cima e vamos copiar esse ID. Aqui no ID, nós vamos colocar o seguinte comando. Vamos entrar como sudo zero tier click joint e o nosso network address. Então, nós vamos digitar aqui e vamos dar enter. Ele vai aparecer 200 join. Então, significa que ele vai conectar. Mesma coisa, nós vamos ter que voltar aqui para a página, vamos atualizar a página e ele vai aparecer aqui de volta no sistema. Porque eu já tinha configurado, ele não vai aparecer duas vezes, lógico, né? Porque já tem a mesma máquina. Mas até o momento eu não consegui verificar se realmente ele está funcionando e realmente está conectando a um outro dispositivo. Então, para verificar se realmente ele funciona esse sistema, eu criei uma máquina virtual do Windows. Nós vamos agora abrir o nosso Zero Tier. Nós vamos vir aqui e colocar Zero Tier e vamos abrir o nosso Zero Tier. Antes que alguém me pergunte, eu acabei de instalar essa máquina virtual, então não tem absolutamente nada instalado. Por que eu instalei essa máquina virtual? Por causa que eu quero fazer um projeto de uma outra instalação. Então nós vamos utilizar essa máquina virtual no futuro, mas no momento eu tenho aqui, eu vou vir aqui na parte de Download e eu vou instalar para Windows, eu vou clicar Windows. E ele já está feito, ele já vai fazer o download. Após ter terminado o download, nós vamos fazer a instalação básico. Simplesmente sim, 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 next, next, next e acabou. Vamos verificar. Sim. Espera mais um pouquinho. E instalação completa. Super rápido. Até me surpreendeu isso. Eu achei que ia ter que apertar sim, 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 sim. Pelo jeito não pediu para fazer isso. Então agora nós vamos tentar abrir o Zero Tier. Sim, eu tenho certeza que eu quero abrir. Vamos minimizar essa página. Após ele ter aberto, nós vamos apertar nessa setinha. Vamos colocar Network. Vamos clicar em Zero Tier e vamos clicar em Join Network. Aqui em Join Network nós vamos digitar aquele mesmo ID que nós tínhamos utilizado. Qual que é ele? Nós vamos vir aqui. Esse aqui, ó. Nós vamos copiar essa informação. Vou voltar na minha máquina virtual. Após ser copiado isso, nós vamos clicar em Join. E possivelmente está funcionando. No Network 3, sim, nós queremos conectar. E vamos ver o que vai acontecer. Ele está conectado com essa. Ele está conectado a essa conexão. Então nós vamos verificar se realmente foi conectado. Nós vamos abrir aqui na nossa página. Vamos atualizar essa página. Aqui apareceu a segunda máquina. Como nós vamos fazer? Nós vamos definir o nome. Então nós vamos colocar Windows. Descrição.
deixar vazio, né? Não precisa nesse momento. Vamos colocar ator sim, nós queremos. E allowed internet bridge. Agora ele apareceu online. Então nós vamos voltar na nossa máquina virtual e vamos tentar entrar com esse IP address e ver se vai funcionar. 10.147.19.37 e olha só, conectou no meu OpenMediaVault e agora está conectado e eu estaria utilizando essa opção de VPN fora da minha casa. Se por acaso eu quiser fazer a instalação no celular, vai ser exatamente o mesmo procedimento que eu mostrei no Telescale. Você vai ter que instalar, fazer o join dessa conexão e pronto, mesma coisa. Tá, mas ainda não acabou, tem uma outra opção que você pode fazer para fazer a conexão. Você pode digitar o IP address ou o nome que nós utilizamos. No meu caso, eu coloquei OMV6. Vou colocar barra OMV6 e vamos ver se ele roda. Rodou. A mesma coisa, se você definir o nome, você pode utilizar depois esse nome para fazer conexão. Você não precisa só digitar o IP address. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa outra opção de VPN. Como eu falei, eu quis mostrar uma outra opção de VPN sem ter necessidade de fazer nenhuma configuração, porque é interessante você ter mais opções. Caso você tenha gostado desse vídeo e não deu like ainda, deixe seu like agora. Caso você não tenha gostado, deixe seu dislike. Se inscreva no canal, deixe seus comentários para futuros vídeos e te vejo na próxima. Tchau!